Tá, pessoal, caiu aqui, tá vendo? Sempre acontece isso, né? No meu celular aqui, sempre acontece isso. Que a gente falou lá que sempre, né, a nossa jornada espiritual, né, pode envolver prática como meditação e reflexão e autoexame, permitindo que a pessoa se conecte com a sua emoção, valores mais profundos. Né? Na hora que caiu aí o vídeo, a gente parou nessa situação aqui. Por que, pessoal? A gente está a jornada espiritual, porque é a jornada aqui da nossa consciência aqui nessa época. É uma jornada que a gente veio passar aqui, né? Se você não sabe disso, eu estou lhe avisando que você está numa jornada espiritual aqui, o qual você vai ter que trabalhar a espiritualidade para que essa compreensão espiritual se desenvolva o seu espírito, comece a ter conhecimento não só aqui das coisas ao nosso redor, mas do espírito, da onde a gente vem. A gente é um espírito, de o que é que a gente veio fazer aqui, a gente conhecer as leis de Deus, a gente manter a humildade e a sinceridade, tá? Para isso, para a gente se conectar com a nossa emoção e valores mais profundos, que é os valores da nossa essência divina, tá? Além disso, ele fala, além disso, essa compreensão pode resultar em transformação significativa na maneira como se vive e se relaciona com o outro e com o mundo. Então, vai resultar, pessoal, quando você muda, por isso que a mudança é dentro, não é fora, tá? Nada de fora vai fazer com que você mude dentro, nada. Só o despertar da consciência que vai mudar você, tá? Então, algumas pessoas aqui do meu canal mudaram verdadeiramente, por quê? Porque aconteceu essa gnose, tá? O despertar da consciência. E muitos perceberam, tá? Nossa, trocaram meu espírito. Nossa, eu tô diferente. Porque a pessoa sente, pessoal. Ela sente a mudança. Ela tem mais paz, mais serenidade, mais alegria. Ela sabe lidar, ela entende as coisas. Quando você faz uma pergunta, a resposta vem imediatamente na sua consciência. Pessoas no meu canal já experimentaram isso. Então, por isso que é essa a intuição. Quando acontece, eu vejo algum vídeo aqui, aí eu faço a pergunta, será que isso... Aí vem a resposta, vem a intuição na hora. É isso, pessoal, tá? O espírito tá agindo, porque ele sabe de tudo. A gente não sabe de nada, então vem a resposta. Então, pessoas que já estavam conectadas, ela fez a pergunta para mim, né? E na própria resposta dela, ela já perguntando e respondendo, ela já viu que já tinha a resposta. Por isso que agora tem muita gente aqui que é antiga no meu canal que ela não me pergunta mais, pessoal. Porque ela já está conectada. E é isso que eu quero. Que você desperte essa consciência, porque você não vai perguntar mais. Você não vai precisar de mim. Quando uma coisa acontece, você diz, e isso, espiritualidade? Será que isso tem verdade? Então a espiritualidade vai falar com você. Entende? É isso que eu quero. E se as pessoas tivessem assim, não ia precisar de líder aí estar guiando vocês. Por que a maioria estão aí sendo guiados por ele? Porque não estão conectados, estão cegos, estão na escuridão. Tá? E aí vocês ficam carentes, dependentes disso, vocês têm um vazio ali. Vocês estão carentes, aí vão buscar aí. É por isso que vocês vão. Eu entendo isso, tá? Mas eu estou ensinando aqui com paciência para que essas consciências entendam isso, tá, pessoal? Aí ele fala, embora a busca pela compreensão espiritual seja geralmente positiva, é importante notar que algumas pessoas podem não se sentir
confortável em explorar questões espirituais, principalmente se já tiverem enfrentado desafios emocionais negativos, né, significativos. Neste caso, eu recomendo que busque a orientação de um profissional qualificado antes de embarcar nessa jornada. Então, pessoal, é o que ele está falando aqui, o que eu falo também, tá, pessoal? Porque a busca por essa compreensão vai passar pelo despertar, vai mexer com o quê? Tanto o espiritual, emocional e vai mexer também com o nosso corpo, pessoal. Se você tem muitas pessoas, ele diz que tem muitas pessoas que não se sentem confortável em buscar essas questões espirituais, porque às vezes sofreu trauma na infância, na adolescência, ou até mesmo trauma no grupo religioso que ela passou, tá? Problema, então, são desafios emocionais que você tem e não tem como, pessoal. Eu estou falando aqui de coisas que vão mexer com tudo isso, tá? Por isso que tem algumas pessoas aqui, pessoal, que ela tem dificuldade, né? Ela tem dificuldade nessas questões espirituais. Porque começa a tocar nela, no profundo dela, ela aí às vezes sai aqui, tá? Então, o que é que ele orienta? Ele orienta você buscar uma orientação de profissional, que é o quê? Psicólogo, terapeuta, psicanalista, né? Terapeuta energético. Entende, pessoal? Você buscar isso para você, à parte, você trabalhar aquele seu lado, tá? Para que não dê problema, tá? Porque quando abre o despertar, pessoal, você começa a ter essa compreensão espiritual. Então, isso pode trazer também você um desequilíbrio, tá? Porque você tem emoções ali que não foi trabalhado. Então, você que tem esse problema aqui, pessoal, no meu canal, trabalhe. Eu estou aqui para que você tenha orientação sobre isso. Eu estou aqui aberto para dar orientação a você, a parte, tá? Que vai ser uma terapia energética espiritual que eu vou fazer com você à parte para que você cuide dessa emoção, coisa que esteja lá, né? O trauma que você sofreu, para que essa energia comece a ser liberada para que você aceite as coisas espirituais, tá? Porque para alguma a compreensão espiritual é positiva, mas para alguma é negativa, tá, pessoal? A gente tem que ter a compreensão disso, tá? Porque cada uma pessoa, você não sabe o que a pessoa passou na infância, traumas, na adolescência, às vezes até trauma no próprio religião, grupo religioso. Então ela tem um pé atrás, aqueles que estão falando de coisas assim religiosas. Eu entendo tudo isso, tá, pessoal? Então, se você tem esse problema aqui no meu canal, eu oriento, busque. Se não quiser buscar aqui comigo, busque com outro terapeuta, outro psicólogo ou um psicanalista, uma pessoa da sua confiança, busque. Cuide disso, porque você com as emoções aí, a energia não fluindo, os traumas, você não consegue, pessoal, se conectar com a sua espiritualidade. Não tem para onde correr. Tem que trabalhar, pessoal, tá? Eu sinto muito, tá? As coisas que aconteceram, mas você tem que trabalhar isso aí para essa energia ser liberada, tá? Esses traumas, essas coisas, para que você se conecte com essa fonte aí, com essa gnose, essa sabedoria e o entendimento, né? Que gnose é sabedoria e entendimento, que é Cristo, que vai trazer essa compreensão. Mas você só pode se conectar se trabalhar essas emoções, tá, pessoal? Porque tem pessoas assim, tem coisas fortíssimas aqui, energias que aconteceu aqui, que foi fortíssima. Ela não tem ainda a expansão da consciência dela.
ela não consegue compreender, talvez seja mágoa, ela não perdoa a pessoa, aconteceu coisas gravíssimas, entende? E para você se conectar à, à espiritualidade, você tem que trabalhar isso. Porque com mágoa, se não perdoar coisas, não vai poder se conectar. Tá, pessoal? Eu sinto muito se você está passando por essa situação, mas existe aí ajudas profissionais que vai ajudar você, tá? Procure que aí você vai se conectar com a sua espiritualidade, tá? E vai abrir essa compreensão espiritual. Aí ele fala: a compreensão se revela na aceitação de cada um no plano em que se encontra e na certeza de que todo deseja sempre oferecer o melhor de si mesmo ao semelhante. Então, a compreensão espiritual é você aceitar o seu plano aqui. O que é que você veio fazer aqui, pessoal? Você tem um plano, o plano que Deus traçou para você, tá? E aí você vai encontrar a certeza que todo deseja sempre oferecer o melhor de si. Então, nesse plano que você está, você vai oferecer o melhor de si para o seu semelhante. Você vai fazer o bem a ele. É o que eu tenho de melhor para oferecer para você. Então, isso vai fazer bem a você e a pessoa que está recebendo, tá, pessoal? É assim que a gente tem que fazer. Por isso que eu estou falando. Como é que você com mágoa, com ressentimento, traumas aí, você não vai poder se conectar para oferecer o melhor de si, pessoal, para outra pessoa. Precisa trabalhar isso, tá? Se tem alguém assim no meu canal, eu estou avisando para poder tratar disso. Você quer encontrar com a espiritualidade, com Deus? Você ama Deus? Não, mas aconteceu isso que eu não consigo, irmão. Então, vamos trabalhar. Tá, pessoal? Tudo pode ser resolvido. Tá? Não pode existir isso, porque senão vai atrapalhar a nosso crescimento, a nossa caminhada espiritual. Tá, pessoal? Aí ele fala: a compreensão, seguramente seremos pessoas melhores, né? Com a compreensão espiritual, seguramente seremos pessoas melhores, mais confiante, mais otimista, mais tolerante, mais afetuosa, com mais discernimento e lucidez. Então, você vai ter discernimento espiritual e lucidez espiritual, com mais amor na mente e no coração, mais feliz desde agora. Entende? Então, olha o benefício, pessoal, tá? Tem benefício, tá? Mas não é fácil, tá? Que existem essas coisas aí que a gente falou, principalmente pessoas que sofreram coisas que deixaram energias presas no campo emocional delas, as emoções presas, sabe? Mágoas, sabe? Ira, tudo ali. E é preciso trabalhar esse campo aí, tá, pessoal? Aí ele fala: simplesmente porque passamos a entender com clareza qual o nosso papel nesse contexto. Então, a compreensão espiritual vai lhe dar uma clareza de você compreender qual é o seu papel aqui nesse contexto. Então, você vai compreender o que é que você veio fazer aqui. Você não vai estar igual uma barata tonta. As pessoas devem dar risada eu falar esse negócio de barata tonta. Então, você vai entender qual é o seu papel aqui, tá? De onde viemos? Então, essa é a pergunta. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui e para onde iremos? Então, é o clichê aí que todo mundo tenta compreender. Mas você vai compreender como? Quando você despertar essa sua consciência, vai despertar a gnose, que é o quê? Que é o entendimento e a sabedoria que está dentro de você. Então, a verdade e a sabedoria
tudo o que você precisa saber está dentro de você. Por que você está procurando coisa aí fora? Essa é a pergunta, né? Por quê? Porque foram engano. É isso que a Matrix queria. Tirar que você não encontrasse essa sabedoria, não tivesse essa compreensão espiritual. Por isso que eles fez aqui o teatro todo, tem ilusão e a nossa consciência está indo atrás. Não está indo atrás das coisas da nossa espírito, da nosso espírito, a gente não está indo. E é isso que eu estou aqui ensinando a você se conectar com essa espiritualidade, que você vai ter uma compreensão espiritual de tudo. Tá, pessoal? Vai ter compreensão até clareza para você entender qual é o seu papel aqui nesse contexto, aqui nesse mundo. Tá? Então você vê que é uma compreensão muito além do que a gente está aqui. Então, você vai começar a responder a pergunta de onde eu vim, o que estou fazendo aqui na Terra, né? E para onde eu vou. Você vai responder. Quem é que vai responder? É essa gnose, é esse conhecimento que entender vai responder para a sua consciência. Tá certo, pessoal? Não tem para onde correr, tá? Quanto mais a gente corre, a gente vai ficar confuso, tá? Aí ele fala, na espiritualidade, a compreensão espiritual é vista como uma qualidade essencial. Então, você vê na espiritualidade, no trabalho que a gente faz, a compreensão espiritual é vista como uma qualidade essencial, não pode faltar. O que é essencial é coisas que não pode faltar. Tá? Não pode faltar aqui o alimento, que é uma coisa essencial que a gente come, o feijão, né? Então, não, é uma coisa essencial, é isso que ele está falando. Aí ele fala, para o crescimento espiritual. Então, para o crescimento do nosso espírito, essa compreensão espiritual é uma qualidade essencial para o crescimento do nosso espírito. E a conexão com o divino. Então, também que a gente se conecta ao nosso Deus interior. Ela envolve a capacidade de entender e aceitar as leis universais. Então, quando você aceita a espiritualidade, você aceita envolver a capacidade de entender e aceitar as leis espirituais. Você não vai transgredir, tá? Uma das leis é o quê? É amar o próximo como a ti mesmo. Então, primeira lei que você tem que fazer é amar você, cuidar de você. Você está amando a Deus quando você está fazendo isso. Isso que é o amar a Deus. Você está cuidando do templo de Deus, cuidando, sabe? Então você está cuidando de Deus. E aí você vai poder cuidar do outro. Aí você vai cuidar do outro, amar o outro. Então, essa é uma das leis espirituais que você tem que colocar em prática. Aí ele fala, e o propósito da vida e a experiência que não são apresentadas. Então, é isso que a compreensão espiritual vai fazer, pessoal. Tá? Aí é por isso que eu coloquei a pergunta. É porque temos que ter essa compreensão? Por causa disso. Porque sem essa compreensão, a gente não vai compreender as coisas, não vai ter crescimento espiritual, não vai se conectar com o divino, não vai ter a capacidade de entender as leis universais do universo, né? E a gente não vai entender o propósito da nossa vida. É por isso que a gente temos que ter essa compreensão. Mas como é que a gente vai ter essa compreensão espiritual? Quando a gente desperta a consciência. Aí vai despertar lá a gnose. Sabe agora o que é a gnose? Entende, pessoal? Que é essa sabedoria, esse entendimento que é Cristo. É a luz que vai estar dentro da gente, vai começar a brilhar para fora. Entende, pessoal? Eu espero que você entenda isso, porque talvez não seja muito fácil de pessoas novas entenderem isso, tá?
Mas eu estou indo bem devagar, tá, pessoal? Aí a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre essa compreensão espiritual, pessoal? Será que a Bíblia fala? Vamos ler. Provérbio 3, versículo 21 ao 28. Vamos ler aqui. Filho, tenha sempre a sabedoria e a compreensão. Então, tá falando com filho. Filho, você é filho? Tenha sempre a sabedoria e a compreensão e nunca deixe que elas se afaste de você. Então, não podemos deixar que a sabedoria e a compreensão afaste da gente, pessoal. Porque a gente pode perder essa sabedoria, essa compreensão, porque é frequência. Por isso que a gente tem que cuidar do nosso comportamento, pensamento, porque é uma frequência que a gente vai entrar. Se você sai da frequência, você deixa que afaste de você a sabedoria e a compreensão, pessoal. Aí ele fala, ela lhe dará a vida, uma vida agradável e feliz. Você caminhará seguro e não tropeçará. Olha o que essa compreensão, sabedoria faz, pessoal. Quando se deitar, não terá medo e seu sono será tranquilo a noite inteira. Você não ficará preocupado com o desastre que cai de repente ou com a tempestade sobre o mal, pois o Senhor, Deus, dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. Olha o que essa compreensão faz, pessoal. Sempre que você puder, ajude os necessitados. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudar hoje. Entende, pessoal? Você entende que a Bíblia fala que a gente, essa compreensão é uma frequência que está dentro da gente e a gente não pode se afastar dela, porque senão a gente não vai ter uma vida agradável e feliz, tá? Felicidade então tá nessa conexão com essa compreensão. Não tá aí em você buscar 1 milhão aí, um carro, não, a felicidade não está nisso, tá? Aí ele fala que Eclesiastes 11:5. Assim como tu não sabe qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe a obra de Deus que faz tudo. Então, você não sabe como é que acontece essa gnose, como acontece essa coisa dentro da nossa consciência. A gente não sabe, pessoal. A gente tem que trabalhar a nossa espiritualidade e a mágica vai acontecer, tá? Mas você não sabe como é que a obra de Deus opera na sua vida. Quando vê, aconteceu. Quando você trabalhou a espiritualidade, buscou a frequência, você entrou numa frequência boa, então, essa gnose é despertar da consciência. A obra de Deus começa na sua vida. Você não sabe como é que faz. É igual como ele está dizendo, você não sabe de onde vem o vento. Como é que o osso da criança se desenvolve dentro da barriga da mãe? Você sabe? Ciência não sabe até hoje. Tá? Aí ele fala, 2 Coríntios 4:18. Não atentamos nós às coisas que se vê, mas na que não se vê, porque as que se vê são temporais e as que não se vê são eternas. Então, pessoal, veja bem, aquilo que a gente está vendo é temporais, pessoal. Então, essas coisas aqui são temporais para a nossa consciência. Mas tem pessoas que pensam que isso aqui é a verdade dela, da consciência dela. Talvez ela não sabe nem que ela é uma consciência, né? Tá? Mas as que a gente não está vendo com esse olho aqui são eternas, são espirituais, tá? Aí, Provérbio 3, 3 versículo 3. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria.
o homem que adquire o conhecimento. Então, bem-aventurado o homem que desperta a gnose dele. A consciência dele achou como encontrar a gnose que está dentro dele. Então, porque a gnose é o quê? É conhecimento, entendimento, né? Conhecimento e sabedoria. É a gnose. Então, bem-aventurado o homem que se conecta a essa gnose, ao despertar espiritual. Ele vai ser bem-aventurado, feliz. Aí, entende, pessoal, como a Bíblia fala das coisas? Aí, 2 Coríntios 4, versículo 4. O Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, para que não veja a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o Deus desse século está cegando o entendimento. Aonde está o entendimento? Então, na sua consciência. Ele está cegando a sua consciência para que você não veja o quê? Essa luz, que é a gnose, para que você não se conecte a ela. A espiritualidade. É por isso que o Deus desse século está criando muita coisa para perturbar o seu entendimento. Deixar a sua consciência entubada. É isso que ele está fazendo. Por quê? Porque ele não quer que você... Porque se você se conectando, despertando, você vai ter um crescimento espiritual. E você vai ter essa gnose. Você vai saber de tudo. Então, como é que ele vai enganar você, você sabendo de tudo? Como é que funciona tudo o jogo? Entende? Ele não vai enganar. É por isso que ele mantém as pessoas aí cegando o entendimento, é ele mantendo você na frequência baixa, porque ali, quando você está na frequência baixa, o seu entendimento, a sua consciência não consegue ver essa luz que está dentro de você. Porque para você ver essa luz, essa gnose, essa sabedoria, você se conectar para ter a compreensão espiritual, você precisa despertar. É por isso que precisa acordar. Por isso que o Paulo fala, desperta tu que dorme e desperta tu que dorme dentre os mortos. Então, tem gente morto aí, tá? Cego por esse Deus aqui desse século, tá? Desperta tu que dorme dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre. Então, Cristo é a luz, é a gnose que está dentro da pessoa. E aí a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, vai resplandecer sobre você. Você vai ter conhecimento. Então, compreensão espiritual é isso. Tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? 1 João 5,20. Sabemos que também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conhecesse aquele que é verdadeiro. E nós, naquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro. Então, João estava falando que o Filho de Deus veio para dar entendimento. Então, porque ele estava sem entendimento. Os apóstolos, os discípulos estavam sem entendimento. Então, Cristo veio para dar entendimento. Aí ele disse, para que conheçamos aquele que é verdadeiro. Então, quando deu entendimento, ele conheceu o que é verdadeiro. E aí ele fala, e nós estamos nele, que é o verdadeiro, Então ele falou, nós estamos conectados. João está falando para os irmãos, nós estamos conectados, nós estamos no verdadeiro. Que ele fala, que é seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Entende, pessoal? Então, foi o que Cristo falou lá, pessoal. Por isso que se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras, você vai ter vida eterna.
Você tem que estar na conexão. Se você não está na conexão, você não vai ter vida eterna, tá? Então, este é o verdadeiro Deus. Esse é seu Deus, tá? É por isso que disse, Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a vida eterna por seu Espírito. A gente tem que entender, pessoal, a Bíblia com a intuição, o discernimento espiritual, a compreensão espiritual, tá? Por isso que a gente entende agora. Aí ele fala, Salmo 119, 130. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Então, a palavra vai trazer uma iluminação, o quê? Vai iluminar quem? A nossa consciência. Você entende agora que a palavra é para a nossa consciência, pessoal? O que está falando ali na Bíblia, Cristo, Deus está falando ali, é para a nossa consciência, para dar discernimento a gente, principalmente aquele inexperiente ainda que a consciência ainda está em desenvolvimento. Entende, pessoal? Palavra é importante. Palavra de Deus, de Cristo, para que a gente tenha discernimento, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala? Salmo 14, versículo 2. O Senhor olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento e que alguém que busque a Deus. Então, Deus está olhando lá o Senhor olha do céu para os filhos dos homens. Então, está olhando para a humanidade, para ver se alguém que tenha entendimento. Então, Deus está vendo para ver se alguém entrou na frequência, tá? Entrou na frequência dele. Alguém que busque a Deus. Ele está vendo isso, tá? Ele mandou o anjo dele, os mentores, estarem olhando para ver aquele que está na frequência, para ele estar ajudando, intuindo ele no caminho da verdade. Deus está assim, pessoal, tá? Aí Efésios 1,18. Ora, também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que você conheça a esperança para a qual ele chamou, a riqueza da glória da herança dele no santo. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala que estava orando para que abrisse o olho do coração. Você já viu o coração ter olho? Você entende, pessoal? Se a gente não repara o que o apóstolo Paulo está falando, porque o coração não tem olho. Que olho do coração é esse? É o quê? É a visão espiritual, que é o terceiro olho, que é conhecido na espírita como o terceiro olho, que vai levar você a uma iluminação. Então, vai trazer luz à sua consciência, ao seu espírito. Sem você abrir o olho do coração, você não vai conseguir ver as coisas espirituais. Você não vai ter uma compreensão espiritual. Por isso que ele estava orando. E para que conheça qual era a esperança dele, do chamado dele. O que é que ele veio fazer aqui. Então, você vê que essa iluminação vai ter uma compreensão de que ele vai compreender qual é o chamado dele. E a riqueza da sua glória na herança do céu. Então, é isso que a gente tem que despertar a consciência, tá, pessoal? E abrir o terceiro olho é quando há um despertar da nossa consciência. A gente abre esse olho do coração. Mas coração tem olho? Você entende, pessoal? É o olho da alma. Sua alma vai ver as coisas, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? É Lucas 24, 45. Então abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Então, você vê que Cristo abriu o entendimento ali dos apóstolos para ele compreender as Escrituras. Ele tivesse uma compreensão espiritual das Escrituras, porque senão eles não iam compreender.
tá? O primeiro dele foi Pedro, né? Que começou, depois que recebeu, começou a compreender, começou a falar da palavra de Deus. E ele era um cara indouto, né? Não tinha faculdade aí, né, pessoal? Então você vê que essa compreensão, principalmente das escrituras, não tem nada a ver com que você tenha uma faculdade. Mas para a pastora que eu vi aqui nas redes sociais, para ela tem importância se o cara tem faculdade ou não, tá? Eu sei que Pedro não ia pegar na igreja dela, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala? Colossenses 1, versículo 9. Por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por você e de pedir que seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, com toda essa conhecimento da vontade de Deus e com toda a sabedoria, entendimento espiritual. Então, você vai ter a gnose, com toda a gnose espiritual, tá? Porque você viu lá o que é que significa gnose? Sabedoria e entendimento. Então, a gnose que os gnósticos falam é essa sabedoria com entendimento espiritual. O apóstolo Paulo estava falando para aqueles crentes também ser cheio do pleno conhecimento e com toda a sabedoria da gnose espiritual, que é Cristo. Tá, pessoal? Aqui você não vai ficar sem saber as coisas, não, tá, pessoal? Aqui você vai cavar fundo. Aqui a gente está cavando fundo, tá? Aí o que é que a Bíblia fala? Tiago 3, versículo 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vós? Quem o demonstra por seu bom procedimento, mediante a obra praticada com humildade que provém da sabedoria. Então, que provém dessa gnose. Então, esse comportamento que ele vai ter, esse entendimento que Tiago está falando, Tiago, irmão de Jesus, né? Que os irmãos iam ter, provém da sabedoria. Então, vem da sabedoria e entendimento que vem dessa gnose que você está conectado. Sabedoria não vem aí de livro, não vem de faculdade. Vem dessa sabedoria, entendimento que significa gnose. Então, você vai ter uma compreensão. Então, ele está perguntando, quem é o sábio aí? Quem tem entendimento entre vocês? Pergunta do Tiago, irmão de Jesus, né? Aí ele fala, 1 Coríntios 14, versículo 15. Então, que farei? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Então, o entendimento é com a gnose. Então, você quando ir cantar junto, você ir orar, você tem que estar junto com o entendimento, com a sabedoria que é a gnose. E o que é a gnose? É essa luz, é esse sabedoria e entendimento que está dentro de você. Você tem que estar junto. Por isso, então orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas cantarei com entendimento. Você entende? Então você tem que estar. Por isso que eu vi quando eu vi cantando os pessoal aí era de uma igreja, né? O grupo cantando sem vida, pessoal. Não está conectado à gnose, não está desperta com você. Não tem emoção, tá? Sem entendimento nenhum, falando. Nossa, pessoal, é difícil, tá? Aí, Provérbios 16, 22. O entendimento é a fonte da vida. Então, por que o entendimento é a fonte da vida? Porque ele é Cristo, é a gnose. Para aquele que tem. Mas o insensato traz contigo o insensato. Traz a insensatez. Aquele que tem o entendimento, tem a compreensão
espiritual, ele tem a fonte da vida. Porque é Cristo, a fonte da vida é Cristo. Aí, o que a Bíblia fala mais? Provérbio 11, versículo 12. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem o entendimento refreia a sua língua. Então, aquele que tem o entendimento que é Cristo, que é essa fonte de vida, ele vai refrear a língua dele. Ele vai ter o equilíbrio emocional, tá? Aí, o que a Bíblia fala mais? Salmo 147, versículo 5. Grande é o nosso soberano e tremendo o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Então, é impossível medir a compreensão espiritual que Deus tem, né, pessoal? Provérbio 4, versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que você possui na aquisição de entendimento. Então, você tem que buscar a coisa principal, essa sabedoria, que é sabedoria e entendimento, é a gnose. Você tem que colocar tudo que você possui na aquisição desse entendimento, porque é daí que tem a fonte da vida. Você vai compreender tudo, pessoal. Você tem que fazer isso, tá? Porque essa sabedoria e entendimento é Cristo. Tá? Aí, o que a Bíblia fala mais? 2 Pedro 3,18. Antes cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, ele fala para a gente crescer aonde? É no livro aí, é no... Buscando, é na graça. Quem é a graça? É Cristo. E o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que é essa gnose que está dentro da gente, que a gente precisa trabalhar para que ela aflore, esse conhecimento aflore na nossa consciência, tá? Que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala, a ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém, pessoal. Amém. Acabamos. Amém. Graças a Deus. Acabamos, então. Essa aqui vai ser a terceira parte, porque você viu que eu comecei lá na segunda parte, mas caiu. Então, vou colocar primeira, segunda e terceira parte. Tá certo, pessoal? Agradecer a você aqui. Eu vi agora aqui no meu canal. Nossa, a visualização desse vídeo aqui tá... Nossa, foi grandíssima, tá, pessoal? Obrigado vocês. Obrigado, espiritualidade. Se vocês, pessoal, têm problemas, tem coisa, quer conversar comigo, meus canais estão abertos aí, tá? Se alguma coisa que eu falei você não concorda, vocês, irmão, isso aí, isso, a gente vai vir aqui para trazer entendimento das coisas, tá? Eu estou aberto, tá, pessoal? Para ajudar cada consciência que aparecer aqui buscando esse entendimento espiritual, tá? Essa compreensão espiritual, tá bom, pessoal? Um abraço, até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!